Bom dia, Sermão, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu espero que estejam tendo uma ótima semana ou um ótimo final de semana, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, né, essa aula. Pois bem, pessoal, professor David aqui, mais uma aula, vamos iniciar uma outra aula de português e vamos continuar o nosso assunto concernente a algumas palavras que causam confusão, né? Já vimos aí a palavra a e a, com H e acento, né? E sem H e acento. Já vimos também as palavras mais e mais, né? Com I. E agora vamos ver o mal e mal. Mal com U e mal com L. Essa daí também tem gente que tem muita dificuldade em distinguir, mas normalmente vocês vão ver que são coisas fáceis e sempre tem uma dicasinha, né? Uma técnicazinha para diferenciá-las, especialmente depois que vocês aprendem a classe gramatical de cada um, né? Por exemplo, a gente percebeu que o verbo haver, né? O a é um verbo. Já o outro a, né? Ele pode ser uma preposição. Então, dependendo da classe gramatical da palavra, fica mais fácil de você memorizá-la e entender quando você deve usá-la. Ok? Vou colocar o caso. Veremos hoje a página ainda 289. Peço que vocês abram aí o livro de vocês nessa página. Ok, pessoal, cabeçalho feito. Agora vamos ver a página 289. Lá no finalzinho já, tá bom? Quando fala do mal e do mal. Diz assim: outro par de palavras que confundem bastante é mal e mal. Observe. Ele pediu explicações num mau momento. O amor sempre vence o mal. Ela mal chegou e já foi para a praia. Então, a gente tem alguns exemplos aí com mal e mal. Bem, pessoal, a gente tem aí uma comparação. Na página 290, quando vocês passarem aí, passem para a página 290, temos uma comparação aí, tá? Mal com U é o oposto de bom. E mal com L é o oposto de bem, tá bom? Pode indicar também que uma ação foi feita de modo rápido, quase imperceptível. Como, por exemplo, ele mal tocou no assunto. Aí vem, pessoal, aquilo que eu expliquei para vocês, tá bom? Sobre a questão dos usos das classes gramaticais de cada palavra, tá bom? Quando você decora, quando você entende qual classe aquela palavra pertence, fica mais fácil de você distingui-la. Como assim, professor? Por quê? Vejam só, pessoal. Por exemplo, o mais com i e o mais sem i. A gente viu que o mais sem i, ele é uma conjunção. Já o mais com i, ele é um quantificador ou advérbio. Quando você entende quais são as funções dessas classes gramaticais aqui, você dificilmente vai errá-los. Por exemplo, quando se deve usar uma conjunção? Normalmente para ligar termos, né? Podem ser orações, podem ser palavras, frases, enfim. Então você vai usar o mais sem o i quando for uma situação de um conectivo, quando você quiser conectar um termo com o outro. Então, por exemplo, você não vai usar mais em situações como, por exemplo, eu quero
mais comida. Não, você não vai usar o mais aqui, está errado, tá? Está errado. Aqui não está ligando nada, tá bom? Então, obviamente, aqui não é uma conjunção. Aqui o certo seria o mais com i. A mesma coisa é quando você entende a função do quantificador e do advérbio. Quando você entende que um advérbio ele pode modificar um verbo, ele pode modificar um outro advérbio e pode modificar um adjetivo. Ou seja, ele pode vir acompanhado dessas três palavras aí, tá bom? Então, por exemplo, ele é mais legal do que você. A gente percebe aqui, gente, nitidamente que legal é um adjetivo, uma palavra que descreve uma pessoa. E temos aqui o mais, que está dando uma intensidade, tá? Está intensificando, tá bom? Intensificando-a. Então, portanto, aqui o certo seria mais realmente com i, tá? Está intensificando, não seria o mais sem i, porque o mais sem i seria uma conjunção que não faria sentido ser empregada aí. Ou seja, pessoal, para resumir aqui, quando você sabe a classe gramatical, quando você sabe onde deve ser empregado, então fica mais fácil para você memorizar e usar corretamente, tá bom? Pois bem, voltando agora para a nossa explicação sobre o mal e mal. Deixa eu mudar aqui a fonte. Ok, sobre o mal e mal agora. No livro de vocês, como já vimos, na página 290, ele fala aí sobre ele mostra uma comparação utilizando oposições, tá? Ele compara, porque o autor do livro, ele acredita que vocês vão lembrar melhor, vocês lembram melhor o uso de bom e bem. Vocês sabem usar quando usar bom e bem? Tem gente que sabe, tem gente que ainda tem um pouco de dificuldade utilizando essas duas palavras. Como, por exemplo, professor, às vezes eu vejo pessoas falarem coisas do tipo: ele joga bom demais. Ele joga bom demais. Não pode, pessoal. A gente já percebe aqui que tem um erro, não soa legal. Né? Nos nossos ouvidos, não soa legal. Então, logo a gente chega a uma conclusão de que tem alguma coisa errada aí. A gente precisa analisar. Ele joga bom demais? Não, pessoal. Esse bom aqui é um adjetivo, tá? Bom é um adjetivo. Então, serve para quê? Ele serve para descrever substantivos, tá? Aqui, no caso, ele está como se fosse um advérbio, dando uma intensidade para o verbo jogar, tá bom? Então, aqui, ó, esse bom não faz nem sentido, seria bem, tá? O bom, ele seria legal, por exemplo, ele é um bom homem, ele é bom, nós vimos uma boa menina, entendeu? Então, em todos esses três casos aqui, bom está agindo como um adjetivo, está dando uma descrição de alguém ou de algo, que essa é a função dele, é descrever, tá bom? Já o bem, por sua vez, ele pode vir com um adjetivo, pode vir com um verbo ou um advérbio, como eu já expliquei para vocês, que os advérbios têm essas três funções, eles servem para três coisas diferentes, tá bom? Ou seja, ele joga bem demais, nesse caso aqui, ó, o advérbio está vindo com o verbo. Deixa eu mostrar outro jeito aqui. Ele é bem legal, aqui, ó, um advérbio vindo junto de um adjetivo, tá vendo? Também temos aí, ó, ele joga bem lentamente. Temos aí também um advérbio modificando outro advérbio. Então, quando você entende que advérbios eles podem modificar essas três palavras, você vai conseguir usá-los de forma apropriada e não vai confundi-los. É isso que eu quero explicar para vocês, pessoal. Que dependendo do contexto, que dependendo do uso, vocês vão conseguir distingui-los, tá? E não vão apresentar dificuldade. É só vocês focarem no uso da palavra, na classe gramatical da palavra, tá bom? Aí temos aí mal é o oposto de bom e mal é o oposto de bem. Deixa eu colocar aqui agora. Melhor. Mal
Pronto. Mal com U é o oposto de bom. E mal com L é o oposto de bem. Ou seja, pessoal, mal com L é um advérbio. E mal com U é um adjetivo. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Adjetivos. Vou colocar aqui advérbios. Tá, professor, mas em que isso vai me ajudar? Saber se é adjetivo ou advérbio. No que eu acabei de explicar para vocês, pessoal. Se vocês sabem a classe gramatical da palavra, vocês conseguem utilizá-las apropriadamente, porque vocês vão saber onde essa palavra deve ser empregada. Tá bom? Então, é só vocês lembrarem disso. Mal com U é um adjetivo e mal com L é um advérbio. Então, quando é que você vai usar o mal com U? Sempre para descrever um substantivo. Sempre e unicamente para descrever um substantivo. Por exemplo, ele é um mau amigo. Ele é um mau amigo. Então, aqui a gente tem amigo, que é um substantivo, e temos mal, que é um adjetivo. Ele é um mau amigo, tá bom? Ou então, ele é mau. Ele é mau, sei lá, no futebol. Ele não joga bem. Então, você vai usar o mal com sempre em situações situações adjetivas. Quando você quiser descrever alguma pessoa ou alguma coisa, dando uma característica negativa, né? Uma característica de uma pessoa que não faz alguma coisa muito bem, né? Que não tem muita capacidade ou habilidade naquilo, né? Quando ele diz assim, ele é um mau guitarrista, então a gente está dizendo que ele não tem habilidade na guitarra, né? Não é que ele necessariamente seja uma pessoa má, né? Maligna, que gosta de fazer o mal para as pessoas, não. É simplesmente uma pessoa que não tem muita habilidade com aquilo que está se falando, tá bom? Então, mal com U aí é um adjetivo, beleza? E o mal com L, ele é um advérbio, ok, meus queridos? Então, quais situações aí você vai usar o mal com U? Em situações de descrição de alguém, tá bom? Ele é mal no futebol, ele é um mal, perdão, esse um aqui foi esquecido de apagar, ele é mal no futebol. Tá bom? Agora vamos ver o mal com L, que é um advérbio. Quando é que eu vou usar esse mal com L? Aí é o que eu expliquei, pessoal. Os advérbios podem ser usados onde? Podem ser usados onde? Podem ser usados para descrever um adjetivo, dar uma intensidade para ele. Podem ser usados com outros advérbios e podem ser usados com verbos. Então, eles podem ter essas três combinações aí, tá bom? Com verbos, advérbios e adjetivos. Por exemplo, ele corre mal. Então, aqui, ó, ele corre mal. A gente vê que esse mal aqui, gente, não está descrevendo ninguém, tá? Muito pelo contrário, está informando como ele corre, ou seja, está modificando o verbo correr. Ele corre mal, ou seja, ele não sabe correr, não tem habilidade para correr. Ele não é um bom corredor, tá bom? Então, ele corre mal. Aqui está descrevendo, aqui está modificando o verbo correr. Ele é mal informado. Ele é mal informado. Ó, aqui a gente tem um advérbio mal modificando o adjetivo informado, que é uma característica de uma pessoa que tem conhecimento sobre algo, que está em conhecimento sobre algo, né? Então aqui a gente vê que o mal foi usado com o adjetivo informado, né? No caso, modificou o adjetivo informado. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aí, ele está agindo também como um advérbio, tá bom? Entre outros usos aí, tá bom, pessoal? Pois bem, meus queridos. Lembrando, pessoal, que esse bem aí
tá bom? Bem e mal, eles também podem significar doentes, tá? Eles podem significar um adjetivo também, tá? Porque o mal e o bem, eles são tanto advérbios quanto adjetivos, tá bom? Só que como adjetivos, eles só têm uma função. Eles significam bem ou mal de saúde, tá bom? Então, quando você fala assim, eu estou bem. Professor, o certo não deveria ser eu estou bom? Pode ser também. Mas quando você quer falar de questão de saúde, bem de saúde, você usa bem, tá bom? Porque a palavra bem, o adjetivo bem, ele significa estar fisicamente saudável. Tá bom? Então, quando você fala estou bem, você está bem de saúde, tá bom? Quando você fala eu estou mal, não está bem de saúde, ou seja, sua saúde não está boa, beleza? Então, essas duas palavras aí, elas também podem agir como adjetivos, tá? Mas como adjetivos, elas só têm esse significado, apenas esse, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou mal, o mal, ele não é um advérbio, gente. Ele está agindo como um adjetivo, tá dando uma característica, uma qualidade para eu, né? Para eu aqui, que é o sujeito. Pronto. Professor, nesse caso aqui, eu posso usar eu estou mal, tem o mesmo significado? Não, pessoal. Pode usar, pode, mas não tem o mesmo significado, porque eu acabei de explicar para vocês o que? Que o bom e o mal, eles significam bons e mais, só que no sentido de não saber fazer algo. Por exemplo, eu estou mal nesse jogo, né? Eu estou mal nessa partida. Então, significa não fazer algo direito. Não significa necessariamente que você está mal de saúde. Como eu já falei, o mal e o bem de saúde são esses aqui, ó. Mal com L e bem. São os adjetivos que a gente usa para se referir à saúde. Tá bom? Esses dois aqui só servem mesmo para falar de bom e mal, ou seja, ruim, né? Quando a pessoa está se referindo a uma habilidade em alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sou muito mal. Eu sou muito mal no Free Fire. Eu sou muito mal no Free Fire, né? Na verdade, eu nem jogo esse jogo, né? Mas eu, se jogasse, certamente eu seria muito ruim. Então, seria muito mal no jogo, beleza? Então, esse mal aí é um adjetivo, tá bom? Normalmente ele significa uma pessoa que é boa em algo ou uma pessoa que faz coisas boas. Tá bom, pessoal? Ainda temos o ruim aí, que a gente também vai ver qual é a diferença. Tá? O ruim é o que mais a gente usa para falar de questão de habilidade, né? Quando a pessoa realmente não tem habilidade nenhuma, a gente fala ruim. Mas ruim é bem mais ofensivo, né? Mas tudo bem. Então, pois bem, pessoal. Expliquei aqui para vocês a diferença entre esse mal e o mal, né? Pronto. Ainda temos aqui um outro uso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ele corre mal, ele é mal informado, pronto. Ainda temos um outro uso com a palavra mal com L, né? O mal, advérbio, tá bom? Aqui no livro de vocês ele diz que ele pode indicar também que uma ação foi feita de modo rápido, ou seja, quase imperceptível. Ele mal tocou no assunto. Então, ele mal tocou no assunto. Nesse caso aí, essa palavra mal, né? O mal aqui está descrevendo alguém, está dando uma característica ou qualidade a alguém. Não, pessoal. Não está dando característica nem qualidade a ninguém, tá? Não está dando característica nem qualidade a ninguém. Está apenas dando como se fosse modificando o verbo tocar, né? Dizendo que ele basicamente nem tocou no assunto, né? Então aqui o advérbio mal está modificando o verbo tocar, dando uma ideia de que ele mal, ou seja, ele quase não tocou no assunto, né? Mesma coisa que quase. Então, nesse caso aqui, a gente tem o mal agindo também como advérbio. Certo, pessoal? Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois. O mal com o, né, o oposto de bom, e ambos são adjetivos. Servem unicamente para descrever
pessoas, substantivos ou coisas. Já o mal com L, ele é um advérbio e ele possui três funções: modificar um adjetivo, um advérbio ou um verbo. Ele pode modificar ele mesmo, tá vendo? Vê que interessante. Pois bem, pessoal, então, essa é a explicação para vocês. Lembrem daquilo que eu disse para vocês. Foquem sempre na classe gramatical. Depois que você aprende a classe gramatical daquela palavra, fica mais fácil de você usá-la. Uma dificuldade também que o pessoal tem, muito comum, é não saber a classe gramatical da palavra. Isso, claro, que vai influenciar, porque se você não sabe onde você deve usar um advérbio, então certamente você vai ter dificuldade em usar a palavra mal com L. Certamente, porque você não vai conseguir lembrar onde você deveria usá-la. Isso é muito comum, tá? Você não sabe o que é um adjetivo, não sabe que o adjetivo serve para descrever pessoas. Então, você vai ter muita dificuldade em lembrar de usar, de colocar o mal com o e usá-lo, porque você não sabe onde se deve usar um adjetivo. E por aí vai. Enfim, tudo isso aí está ligado, diretamente ligado ao fato de vocês terem muita dificuldade com o uso das classes gramaticais. Mas isso é super normal, pessoal. Vocês vão pegar isso com o tempo, né? Eu recomendo aí para essa aula que vocês estudem aí os usos de adjetivos e advérbios. Porque como é que eu só falei de forma bem resumida, certamente vocês não conseguiram entender tudo que eu esperava que vocês entendessem, o que é normal, né? Porque a nossa aula aqui é sobre palavras, mas eu dei aqui um resumo sobre adjetivos e advérbios. Mas, de qualquer forma, caso vocês estejam com dificuldades em entender isso, vejam esse assunto aí, tá bom? De adjetivos e advérbios, que com certeza vai ajudar vocês a utilizar essas palavras melhor, tá bom? O mal com L e o mal com U. Ok, pessoal? E vocês? Conhecem algum exemplo aí de alguma pessoa que usou o mal com L e o mal com U de forma incorreta? Conhecem? Depois mandem para mim que eu quero analisar. Beleza, pessoal? Pois bem, gente. Então, analisamos o nosso assunto, tá bom? Temos aqui ainda uma atividade que realizaremos na última aula, que inclui todas as palavras que nós vimos essa semana. Tem todas as palavras aqui, o mais com I, o mais sem I, o A com H, o A sem H, enfim. E essa dica que eu dei aqui, vocês perceberam que ela serve para todos, né? Tanto para o A, tanto para o mais, quanto para o bom. Beleza? Então, realmente, estudem as classes gramaticais, elas são muito importantes para vocês, beleza? Se vocês já quiserem fazer uma atividade da página 289, bom, o perdão 291, começa na 290. 290, 290, tá bom? Começamos na página 290 e vamos até a página 292, tá bom? Façam aí, pessoal, estudem, beleza? E na próxima aula a gente já faz essa correção. Caso vocês tenham dúvida, vocês sabem, vocês podem mandar para mim no Class App, né? Estou à disposição de vocês para ajudar vocês com o que vocês precisarem. Tá bom, gente? Então, foi isso. Vejo vocês na próxima aula. Estudem aí. Vamos fazer essa atividade. Eu vou deixar aqui o quadro para vocês por 2 minutos, que é para vocês copiarem. Caso vocês não tenham copiado, né? Então, eu vou deixar aí 2 minutos e vou encerrar a aula. Tá bom, pessoal? Copiem aí rapidinho no caderno de vocês e em seguida estarei finalizando a aula. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a próxima aula, pessoal. Tchau.